Aleluias. Então, agora vamos para Lucas 24, no versículo 13. Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimentos e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que quem ia à caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e os deu a eles. Neste momento, nesse mesmo instante, se lhe abriram os olhos e eles reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos seus olhos, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração, quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Essa palavra ela fala muito forte ao nosso coração. Ela está contando a história de 2 discípulos de Jesus que estavam indo para o caminho de Emaús. E esse caminho, ele ficava 11 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade ficava 11 quilômetros de Jerusalém, que era um povoado, né? E eles estavam indo para lá. Essa palavra, irmãos, o que eu entendo por ela, é que esses discípulos, eles não estavam fazendo aquilo que Jesus tinha ordenado. Jesus falou assim para eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
quando eles começaram a passar por tudo isso, que Jesus ele foi crucificado e tudo, eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo. E mesmo chegando a eles a notícia, né, que Jesus havia sido ressuscitado e que as mulheres chegaram até lá e o anjo falou que ele estava vivo. Então, nada disso alegrou mais o coração deles, porque eles estavam entristecidos, eles estavam sem esperança, sem ânimo. E eles estavam indo para Emaús, para esse povoado. E nesse caminho, Jesus se encontra com eles. E eles não conhecem Jesus, porque eles já tinham perdido as esperanças, irmãos. É a mesma coisa de quando você já não busca mais ao Senhor, aí nada mais adianta para você. Você fala assim, não quero mais essa vida para mim. Eles deram as costas para tudo aquilo que eles tinham vivido com o Senhor. E não obedeceram ao Senhor quando Jesus fala, fique em Jerusalém. Eles foram embora. Eles deixaram tudo para trás. Para eles não havia mais esperança. E Jesus se encontra com eles no caminho e pergunta para eles o que vocês estão falando no caminho, por que vocês estão discutindo, né? E eles falam, eles contam, mas nossa, da onde que o Senhor vem, que nunca não ouviu falar do que aconteceu, do acontecido que teve desses últimos dias. E Jesus ainda pergunta qual foi, né, o acontecido. E eles começam a contar a história, né, de Jesus o Nazareno. E fala que ele era profeta, um varão profeta, ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha, eles sabiam de tudo isso, irmãos, que Jesus ele era um varão profeta, que ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E mesmo assim, eles deixaram a promessa e eles saíram sem rumo, sem direção, para longe da promessa. E eles contam, né, que eles acreditavam que fosse ele que havia de trazer a redenção para Israel. Porque assim como... Então eles acreditavam como o povo acreditava, né? Eles achavam que Jesus ele veio para reinar em Israel, para libertar o povo. Acho que eles pensavam que Jesus ia fazer como Moisés fez, né? Tirou o povo da escravidão do Egito. Não sei o que eles pensavam da vida, né? Porque eles queriam que Jesus fosse o líder deles, né? O rei deles, para libertar eles dos romanos. Eles não haviam entendido nada, na verdade, né? Eles estavam entendendo como o povo estava entendendo, como a multidão estava entendendo. Mesmo eles sabendo que todas as notícias que Jesus havia ressuscitado, mesmo eles sabendo que o corpo dele não tinha sido encontrado e que os anjos falaram que ele estava vivo, eles ainda estavam indo embora, deixando a promessa para trás. E hoje a gente vê muitas pessoas passando por isso. Jesus faz promessas na vida deles, Jesus limpa, Jesus restaura, Jesus transforma. E quando vem a luta, quando vem a prova, eles preferem desistir de tudo. Porque andar com Jesus, amados, nunca foi fácil, nunca será. Sempre nós vamos ter luta. Mas Jesus mesmo ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas que é para nós ter bom ânimo. Ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Então, nessa hora, eles não lembraram das palavras de Jesus. Eles não conseguiram crer que realmente Jesus estava vivo, que nada tinha terminado, que não estava tudo acabado. Eles não conseguiam crer. Então, e assim eles foram seguindo pelo caminho, eles contando tudo para Jesus. E eles não estavam entendendo nada. E Jesus ainda alertou eles, tolos de entendimentos e lentos de coração para crer em tudo que os profetas já declararam a vós.
Às vezes, amados, o que nos falta é crer mais no Senhor, nas promessas dele. O Senhor, ele deixou tantas promessas para nós na Bíblia. E muitas vezes, amados, nós sofremos, nos sentimos abatidos porque nós não nos lembramos da promessa que Jesus fez para nós. Tantas promessas. Às vezes nós estamos como esses discípulos no caminho de Emaús. Mas eu creio que tudo que o Senhor faz é perfeito. E o Senhor, ele quer curar os nossos corações. Oh, derianda labaxeira e canta. Oh, aleluias. E assim eles seguiram por esse caminho. E quando eles estavam chegando, se aproximando perto desse povoado de Emaús, Jesus fez uma coisa que ia continuar a caminhada. E eles insistiram com Jesus: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então Jesus entrou para ficar com eles. E nesse momento os olhos deles foram abertos. Quando Jesus, ele toma o pão, quando ele dá graças, ele parte o pão e entrega para eles. Os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Só que no momento em que eles reconheceram Jesus, ele desapareceu diante dos olhos deles. E depois eles se perguntavam entre eles: porventura nós não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Oh, decandarabaxê. Eles estavam sentindo, irmãos. O coração deles estava queimando quando Jesus falava com eles no caminho. Mas a visão deles não podia reconhecer que era Jesus. E na mesma hora eles se levantaram e eles retornaram para Jerusalém, aonde estavam os outros reunidos, os seguidores de Jesus estavam todos ali reunidos. Eles voltaram para a promessa. O Senhor Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu não sei qual é a prova que você passa nesse dia. Eu não sei qual a circunstância, mas fica na posição que Deus te colocou. Fica em Jerusalém, porque Jesus, ele fala que é para você esperar a promessa do Pai. Espera aí que você vai ser revestido de poder. Oh, aleluia. Essa palavra é muito forte, irmãos. Oh, aleluia. Então os discípulos, eles voltaram junto com os outros e eles contaram o que havia acontecido com eles. E lá eles puderam se alegrar junto com os outros discípulos, porque Pedro também havia visto Jesus. E estavam todos felizes porque Jesus estava vivo. Oh, glórias, aleluias. E eles contam o ocorrido e que eles não tinham reconhecido Jesus, que só foram reconhecer no partir do pão. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.